Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, nós estamos dando a abertura deste café literário, deste evento especial hoje. É o primeiro evento que está marcando oficialmente o início das comemorações do aniversário de 50 anos da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Foi num longínquo julho de 1963, num congresso da Associação Psicanalítica Internacional, em Estocolmo, que o grupo de estudos de então recebeu a autorização para funcionar como sociedade psicanalítica vinculada à Associação Psicanalítica Internacional. Então, hoje nós estamos dando início a essa data importante em que a gente comemora os 50 anos, mantendo a mesma vitalidade de sempre, mantendo e tentando evoluir em muitas atividades. E esta é uma atividade de interface com a cultura que é muito cara para nós. A Livraria Saraiva tem sido uma parceira há muitos anos e com ela nós temos conseguido organizar atividades em que a gente consegue fazer esse intercâmbio entre a literatura e a psicanálise. Então hoje é uma noite especial. Ao final desta mesa nós vamos oferecer um brinde a todos. A Saraiva está também participando deste coquetel. Não é um coquetel, é apenas um brinde com champanhe, fique claro. E nós vamos então poder brindar com nossos convidados e com todos os presentes. Antes de começar, eu só queria assinalar que esta é uma noite especial. Nós temos uma plateia muito importante presente aqui, os nossos convidados, muitos que vêm quase todos os meses a participar do nosso café e outros que estão vindo também para comemorar este dia e este aniversário. E eu acho que é importante assinalar que nós temos a presença aqui na plateia da presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a doutora Viviane, e vários membros da diretoria da Sociedade Psicanalítica, vários colegas, vários amigos, muitas pessoas importantes, e eu acho que nós vamos ter uma noite muito agradável. O café dessa noite ele também é fruto da inspiração. Quem nos inspirou, quem nos deu o tema foi o Juarez. Então, eu achei que o tema é maravilhoso, que é reflexões sobre o processo criativo, e o Juarez ofereceu um conto dele, que nós vamos ler hoje. Vocês todos devem ter recebido uma cópia desse conto. Esse conto vai ser depois comentado pela professora Leia Mazina, que é uma amiga da Sociedade Psicanalítica de longa data, que é uma professora de literatura, doutora em literatura, crítica literária e mestre em literatura brasileira, e que muitos aqui também estudam com a professora Leia. Depois da Leia, nós vamos ter também o comentário do Dr. Cláudio Eizeric, que psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e que também ocupou cargos muito importantes dentro da nossa instituição psicanalítica, inclusive foi presidente da Associação Psicanalítica Internacional, algo inédito no Brasil. Então eu acho que vai ser uma mesa maravilhosa. Depois que eles fizerem os comentários, depois primeiro o Juarez vai ler o conto, eles vão comentar esse conto, e depois o Juarez ainda vai conversar um pouco sobre o processo criativo dele neste conto. É isso? Então a palavra ao Juarez. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite, né, para apresentar esse conto, né, um convite que me despertou dois sentimentos, né, um sentimento de orgulho, né, e honra, né, por ser um autor convidado aqui para essa atividade, né, apresentar o conto e debater com vocês. E o segundo sentimento é de curiosidade, né, curiosidade a respeito do que, porque é uma oportunidade rara, né, um autor receber uma devolução,
né? Porque normalmente a gente faz o conto lá e depois não tem mais notícia. Então ter essa oportunidade de ouvir, né, uma devolução dada pela Leia, pelo Cláudio e pela plateia é algo que me deixa muito curioso, né? Bom, e a combinação então é que eu leio agora esse conto sem comentário nenhum. Vou ler o texto, né? Mesmo porque eu já ouvi dizer assim que o autor talvez seja a pessoa menos autorizada a falar a respeito do conto em si, né? Por que ele fez, as motivações, né? E eu já ouvi um comentário que se tu pergunta para um ficcionista por que ele escreveu aquele conto, ele inventa uma outra história, ele não diz bem o que é. Então, né, eu vou ler o conto sem comentários. A respiração de Menard. Excedido em carnes frouxas, enliado em tubos, fungando o que pode da atmosfera do quarto, confundindo frascos de soro com taças de murano, cheirando um perfume que se alardeia francês, Menard sobrevive ao derrame e consegue, 2 dias depois, respirar quase normalmente. É quando ouve, sussurrada por Helena, a frase: excedido em carnes frouxas, enliado em tubos, fungando o que pode da atmosfera do quarto, confundindo frascos de soro com taças de murano, cheirando minha presença, você sobreviveu e consegue, há 2 dias, respirar quase normalmente. Pensando bem, Menard, foi até pedagógico esse derrame. Durante anos, você inspirou e expirou com muito desleixo. E só agora valoriza esses singelos movimentos que colocam oxigênio e eliminam o gás carbônico de seu organismo. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Você fez isso a vida toda, várias vezes por minuto, sem pensar nos milhões de séculos de evolução necessários para que tivesse, fornecido de graça pela natureza, um aparelho respiratório tão aperfeiçoado que dispensava manuais de instrução. Educativo derrame, Menard. Antes dele, você jamais lembrara de agradecer pelo ar do qual desfrutava assim, inconsequente. Além disso, jamais compreendeu que respiramos por uma questão de pura chance matemática. Bastaria que as moléculas que existem neste quarto se acumulassem em um só ponto para que morrêssemos asfixiados. Claro que a chance disso acontecer é uma entre centenas de milhares de quatrilhões, mas em uma chance entre centenas de milhares de quatrilhões poderia ter acontecido. Inspirar, expirar. Não esqueça, não é fácil para todo mundo. Lembre, por exemplo, do fino colchão de ar entre a água e a camada de gelo que cobre a superfície dos lagos e rios congelados. Nessa nesga, que não chega a 1 centímetro, existe oxigênio. Saiba que foi nela que o Dini precisou buscar alento antes de encontrar o buraco no gelo, o caminho de retorno à vida, ao ar pleno. Esse mesmo ar que você tão prodigamente tem gastado. Se necessita de mais um lembrete de seu descaso, nem precisamos ir tão longe. Quantas vezes, em seu laboratório de fisiologia, enquanto explicava aos alunos a obviedade de que no vácuo morre-se asfixiado, uma cobaia, encerrada em um cubo de vidro, de onde era extraído o ar, procurava, em algum dos vértices superiores, um cantinho onde existisse uma esmola de oxigênio que ainda pudesse lhe avermelhar as células. Por isso, respire, Menard. Respire de modo irresponsável pela última vez, sem lembrar dos asmáticos, dos bebês enredados em circulares de cordão, dos milhões de seres humanos exterminados em câmaras de gás, sem considerar as cobaias fungando dádivas de oxigênio em vértices de cubo ou de Ariodine respirando milímetros. Respire e aproveite antes que eu desligue, por apenas 10 minutos, o aparelho. E não adiantam agora pupilas escuras, exageradas e medrosas. O atendente que contratei para cuidá-lo finge dormir. Eu avisei Menard que não serviriam de nada as taças de murano que estalariam assim que uma gota de veneno fosse colocada dentro delas.
De pouca valia os espelhos que partiriam quando refletissem a face do inimigo. De nada adiantariam diante da determinação de uma mulher que você sufocou a vida toda. Enquanto cata migalhas de oxigênio, Menard pensa na inutilidade de ter sido feito de barro escolhido e premiado com uma gota de esperma num repositório seguro, achando que Deus sabia o que fazer. É quando Helena pergunta: do que adiantou acreditar-se feito de barro escolhido e premiado com uma gota de esperma num repositório seguro? Achou que Deus sabia o que estava fazendo? Qual a importância, Menard, de ver transformado o esperma em coágulo e o coágulo em óvulo e o óvulo em osso e ter revestido o osso com carne? Achou mesmo que herdaria o paraíso? Então, que azar o seu, 2 dias antes do derrame, falar em separação. Tem medo agora? Não recue. Se é um precipício que está vendo na alucinação causada porque o ar se esgota, caminhe até a borda e olhe para baixo. Se esse exercício o apavorar, pense que é isso mesmo, que bastaria um empurrão, um sopro, um simples balançar vacilante e você estaria lá embaixo, agonizando entre as rochas. Sempre teve medo de que alguma amante o comprometesse? Jamais pensou na esposa que conhecia suas taças e espelhos? Não vire a cabeça. Está achando que chegou ao fundo do poço e quer pedir perdão? Que otimismo é esse? Este poço, meu querido, não tem fundo. Quando acaba a queda? Quando daqui a algumas horas o atendente disser que o encontrou inerte nesse leito de hospital. Quando encostarem a mão no seu pescoço e não sentirem batimentos. Será o sinal de que você saiu do poço sem fundo. Para alívio seu e de todos à sua volta, principalmente meu, terá trocado o otimismo do fundo do poço pelo nada. Você será nada. Você não é, nem você, nem. A essa hora estarei em casa. Aparentemente surpresa com a notícia de sua morte, não contarei aos amigos que pensavam nos conselhos reunidos, nos homens mascarados decidindo destinos, nos mestres de Murano assassinados por serem portadores de segredos. Mas, por favor, não pare de fungar assim, tão rápido. Abra a boca, Menard. Lute pela vida, homem. Não seja desmancha prazeres. Muito obrigada ao Juarez pela leitura e vamos ver o impacto que ela causou. Ouvimos primeiro o Cláudio, depois a Leia ou a Leia primeiro? Primeiro a Leia. Então a Leia vai ter 15 minutos para comentar, dizer das suas ideias, depois a gente ouve o Cláudio, depois volta para o Juarez, depois a plateia também vai trocar conosco. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, nesse café literário que há muitos anos eu frequento, que nós tivemos o prazer, a honra, com o Dr. Calixto, com o Dr. Ruianes, de criar na sociedade. Eu fui, nesse primeiro momento, a consultora literária desse café, do qual eu me orgulho muito de ter feito parte desde o início e ter prosperado como prosperou. Em segundo lugar, eu quero agradecer a presença de todos também e dizer da minha honra de participar de uma mesa como essa. Essa é a mesa ideal que toda pessoa que trabalha muito e gostaria muito de ser valorizada profissionalmente, que todos nós queremos, que é verdade, gosta de participar. O que é uma mesa feita pela Jussara, o Juarez e o Cláudio Eziri, e eu estar junto com eles? Eu me sinto muito honrado, muito feliz com isso. Estou contente com todas as coisas que estão acontecendo em volta de nós, em torno da literatura e dessa possibilidade desse diálogo que tem se mantido com a psicanálise. Bom, e eu quero dizer a vocês que a Jussara vai ter que me cuidar o meu tempo, porque eu sou espalhada, eu falo muito e tenho muito o que dizer sobre o texto do Juarez. Em primeiro lugar, a honra que eu tenho de ter tido o Juarez durante muitos anos, trabalhando nos meus seminários. Quer dizer, ele pensa que aprendeu, eu aprendi muito também com a presença do Juarez lá dentro, principalmente com a competência que o Juarez tem, que é uma coisa que Freud teve, de aprender com os colegas, de escutar os meninos, as meninas, a professora, em tudo que diziam,
e levar a sério, parar e olhar. Eu me lembro do olhar do Juarez durante todo o tempo, porque eu trabalho muito com o corpo. E o corpo não me trai, geralmente. As palavras, às vezes, traem, mas o corpo não. E eu sempre percebi o Juarez muito inteiro conosco, sempre presente. E eu tenho muita pena. Cada vez que eu olho para o lado onde tu sentavas, eu não te vejo. Quero te ver ainda, trazendo mais coisas para nós. Bom, então escutem o que eu vou ler para vocês agora. Esse conto está nesse livro aqui, que é o segundo livro. O primeiro foi a cronologia dos gestos, né? Este foi o segundo, alguns procedimentos para ocultar feridas. Então nós estamos vendo que nós estamos falando de flores. A literatura não serve para falar de flores. A literatura e o processo de criação literária, ela é, em primeiro lugar, uma interjeição muito forte. É uma respiração. É um halo que vem de dentro, porque a pessoa precisa respirar. E é exatamente sobre isso que o Juarez escreve. A respiração de Menard. Nós precisamos inspirar a vida e expirar a literatura. Tem o processo de entrar e sair de si, que eu respeito e acolho com o respeito que o corpo merece. E agora eu vou ler um fragmento do conto que antecede esse, porque eu acho que ele nos dá uma chave de leitura muito boa, um comportamento de leitura muito bom para este texto, que é o seguinte: o conto tem o mesmo nome do livro, tá? Alguns procedimentos para ocultar feridas. Diz assim: as pessoas, quando ouvem um relato, que foi o que aconteceu conosco agora, assim, engolem seus canapés e retiram-se. Se apesar disso alguém insistir, e sabedor dos meus gostos, quiser falar sobre literatura, impiedoso cito a lei de Lane: ninguém lê o que quer que seja. Aquele que lê não percebe coisa alguma, e se percebe depressa, trata de esquecer. E se percebe depressa, trata de esquecer. Isto basta para desencorajar os intrometidos, que somos nós. Bom, todo leitor é um intrometido que completa a obra do escritor. Mas aí vem o texto do Juarez, que é a respiração de Menard, que ele escolheu. E eu tenho que falar sobre a criação, o processo de criação literária do Juarez, que é um processo de criação literária que eu conheço bastante, que eu convivi muito nesse processo, vendo o Juarez criar. Em primeiro lugar, esse comportamento de aceitação que o Juarez tem e essa abertura para qualquer leitura, que é um privilégio muito grande. Juarez transita do cânone da literatura universal a uma notícia, a uma curiosidade, a um filme. Tudo é motivo para que o Juarez absorva o novo, discuta, e aquilo faz parte do livro que ele escreve dentro dele. Porque leitura e escritura são duas faces de uma mesma moeda. O que nós estamos vendo, nós estamos lendo. E o que nós absorvemos dessa leitura, nós escrevemos dentro de nós. Essa é a nossa escritura que ninguém nos tira. Por isso é uma coisa que eu digo sempre nos grupos: nós não estamos trabalhando o texto, nós estamos trabalhando um processo. E esse processo do Juarez é um processo especialíssimo, porque ele é enriquecido por uma biblioteca muito especial. A biblioteca do Juarez é quase uma biblioteca de Babel, do Borges. E aí vem o segundo elemento, Borges. Não é possível alguém querer ler algo de novo no século XXI, e este texto do Juarez é um texto do século XXI, sem conhecer o cânone, sem conhecer a obra de Borges, e o que Borges fez e faz com o cânone, que os escritores fazem com o cânone hoje, que é uma releitura
que é um diálogo, que é uma reescritura, que é um reposicionamento com relação ao cânone, que é tirar tudo do lugar e colocar de novo, e depois perguntar como faz, e fizeram para nós agora naquele encontro com Barberena, o que é ser contemporâneo, de quem, do que. O que é soldar as vértebras de 2 séculos que estão fraturadas pela história e soldar com o nosso sangue. O que esses 2 séculos nos prometeram e não nos deram? Então, por que nós não podemos mais, ou raramente teremos, uma literatura comportada, que diga coisas agradáveis, que não desaloje o leitor? A literatura, ela está soltando as vértebras de 2 séculos que nos prometeram coisas que nós estamos vendo o contrário. Aqui que a ciência está levando, por um lado, muita coisa, mas vejam o Brasil. Nós temos um grande avanço em todas as áreas da medicina, por exemplo. Tá? E nós temos populações que morrem de tuberculose. Nós temos computadores em várias casas. Tá? Mas nós temos uma lavoura arcaica. Não precisa ir muito longe, vai aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então nós estamos vivendo tantas contradições, tantos problemas, tanta mudança, que eu sempre digo, nós estamos no auge, no cume, na parte mais alta de um furacão. Essas mudanças, que também estão havendo através da internet, nas redes sociais, de toda essa mídia que mudou, de todas essas coisas que mudaram, que mudam a maneira de ler o mundo e, portanto, vão mudar a maneira de escrevê-lo. E o Juarez, nesse sentido, nesses livros, neste conto que ele escolheu em particular, ele é avant la lettre. É bom dizer em francês, fica mais chique, né? Tem outro sabor. Ele está avançado no seu tempo. Né? Por que ele faz aqui? Ele é exemplar de uma literatura do século XXI no seu processo criativo. Ele dialoga com o texto de Borges. Qual é o texto de Borges que o Juarez dialoga? Em primeiro lugar, eu diria, ele dialoga com toda a obra de Borges. Mas tem 3 textos de Borges aqui que me chamam muita atenção. Um que é consciente, que é Pierre Menard, autor do Quixote, que quase todo mundo que lê Borges conhece. Aliás, ele é um cult de psi, tá? Como é Funes e o Memorioso. Não tem psi que eu conheça que não cite Funes e o Memorioso, ou que não cite Pierre Menard, autor de Quixote, que acaba com a autoria e diz: todo homem é um homem, não há mais autor. O Quixote, escrito por Quixote, e o Quixote, escrito por Menard, quando nós lemos e comparamos os textos, é o mesmo. No entanto, não é o mesmo, porque foi escrito por pessoas diferentes, por visões de mundo diferentes, mas ele coincidentemente ele é o mesmo. E não é só uma coincidência textual. O Quixote de Menard é escrito por ele e não por Cervantes. Ou seja, essa concepção do século XX, que as coisas do século XXI, de que as coisas forem ditas e têm que ser ditas de novo, sob outra ótica, porque o leitor é outro. O leitor mudou e nós mudamos. Isso faz com que a gente tenha alguma dificuldade, por exemplo, de pensar a obra como uma instalação, e não só como coisas verborrágicas, como eles dizem pejorativamente, contra os leitores do século XX, nossos escritores. Mas assim, então, Juarez se aproxima de Borges. Do que me passa mais que ele se aproxima? Em primeiro lugar, de uma noção de espacialidade. Nós estamos num só lugar, nós temos uma figura inerte numa cama. Isso me lembra Funes e Memorioso, por que não? Isso me lembra também um conto que eu adoro do Borges, que é o Fim. Recabarré está completamente imobilizado, só tem um ângulo de visão, que é uma janelinha. Por ali ele vê o mundo. Vai ser o fim da gauchesca, vai ser a morte de Martin Fierro, mas isso aí o Juarez não está preocupado. Está preocupado com um imobilizado que vê, um imobilizado que escuta e fala o quê? Ele não fala, o Menard aqui. Quando Borges faz Pierre Menard, autor do Quixote, ele transcreve textos que os meus alunos da URGS diziam assim: professora,
Eu não consigo ver o que é diferente um do outro. Eu digo, então tu não entendeste o conto. Vê de novo. Lógico que não tem diferença nenhuma, porque há uma transcrição, que é uma transcrição linear e horizontal do texto do Pierre Menard, que transcreve o texto do Quixote. E a Susana Espíndola, que está aqui comigo, e eu lemos Pierre Menard, lemos Juarez antes de vir para cá, conversamos sobre isso. Há uma horizontalização nessa cópia. A proposta é uma proposta horizontal. O Juarez faz uma coisa que vai além, mas vejam bem qual é o processo de criação dele. Ele mergulha na obra do Borges. Ele não tem consciência disso. Uma certa consciência ele tem quando ele usa no título a respiração de Menard. E aí ele desenvolve um texto em que o Menard, que o narrador, são 3 vozes que tem aqui. Tem o narrador, tem o Menard pensando, sentindo e ouvindo, mas que não verbaliza. E tem a Helena, que é a esposa, da qual o Menard quer se divorciar, separar. E que, na verdade, pode parecer, para um desavisado, que o Juarez está nos contando uma historinha. E que essa historinha é, olha como a mulher se vingou do homem, que a traiu e a massacrou. Não a deixava respirar, coitada da mulher. Ela não podia respirar. O Menard não deixava. E agora ele está morrendo. Ele teve um AVC, provavelmente. Ele teve um derrame, ele diz ali, né? Não pode falar. Mas veja o que ele faz no texto. Porque nós sabemos no século XXI que a historinha, eu tenho uma boa história, vou te contar, escreve ela para mim, isso não existe. O que existe é uma tessitura, é um texto que é feito com palavras, com linguagem. E é isto que o Juarez domina e que me interessa. Então, o Menard, o narrador diz, como está Menard? Eu não vou reler. Excedido em carnes frouxas, etc e tal. Começa a ler. Aí informa, Menard sobrevive ao derrame. E consegue 2 dias depois respirar normalmente. Vocês respirem comigo, ó. Uma coisa que entra, uma coisa que é expelida. O que entra? O que está entrando no Menard? O que ele está escutando? O que a Helena expele? O que ela está falando? Porque a Helena está falando. E a fala é aterrorizante para o Menard. E o Menard está impossibilitado. Faltam 5 minutos, meu Deus. Eu precisava muito mais para falar do texto do Juarez. Mas eu vou tentar fazer os 5 minutos. Então a Helena tenta, ela conta para nós leitores quem é o Menard. Começa a dizer coisas ameaçadoras para o Menard, que está escutando impassível. E o conto vai se desenvolvendo, nós já sabemos qual é o final do conto. Quer dizer que não interessa o começo, o meio e o fim. Me parece a captação de um instante em que a linguagem do escritor modula o que ele quer dizer. Nós não temos mais uma transcrição horizontal. Nós temos uma verticalização como se fosse um respirar entrecortado. O Menard respira, a Helena inspira. Ele inspira, ela respira. Nós estamos vendo um movimento de respiração, uma tentativa de sobrevivência e uma tentativa de morte. Quais são as únicas coisas que se pode escrever dentro de uma literatura que se quer séria? O espaço, preencher o espaço que vai do nascimento da vida à morte. Só isso que nós fazemos. O que é a vida se não um instante entre 2 mortes? Vamos pensar assim. Tá? Então, eu estou vendo que me faltam 5 minutos e agora deve estar faltando 2. E eu devo dizer 3, então eu devo dizer assim, que características tem a criação literária de Juarez? Altamente intertextual, porque se abebera noutros textos. E isto é o que sempre se fez e agora se reconhece. A questão do plágio não existe mais, a menos que seja roubo, não é plágio, é outra história. Mas se abeberar num texto e reescrevê-lo com um talento e com domínio de linguagem do Juarez, é
o mérito de um escritor que tem um talento individual. Não preciso mais elogiar, porque o Juarez já está acima do bem e do mal. Bom, narrador em primeira pessoa, dificílimo de lidar, uma interlocutora que escuta e pode fazer o contraponto. E aí o jogo de linguagem, ele escuta o que ela fala, ela inspira, ele inspira, eles vão trocando esse movimento, e o texto vai se espiralando, porque Menard está morrendo. Ele está aqui e vai escutando e morrendo. E a morte pior é saber, porque ele tem consciência disso, pelo que parece no texto, que ele vai ser morto por uma mulher, que é a sua mulher. E ela diz, não é nenhuma amante por aí, é a tua verdadeira mulher, todo mundo esperava isso de mim, hein? Né? Então, essa ironia que o Juarez coloca no texto inteiro, que é uma ironia borgiana. A família do Juarez é muito clara aqui. Bom, o Borges inventa um personagem com todo o currículo, com módulos acadêmicos e tudo mais que nós temos hoje. Leiam Pierre Menard, autor de Quixote. O Juarez faz uma coisa diferente do Borges. Então vejam que isso não se trata de um pseudo-plágio ou de uma inspiração imediata. É um diálogo com o cânone. Juarez, o narrador, dá uma informação. E essa informação é sempre repetida na fala. Tudo que a linguagem diz, ela é redita. Tudo que a linguagem diz, ela é redita. Tudo que a linguagem diz, é redito. Então, o leitor se dá conta daquela repetição e aquilo espirala. Terminou meu tempo. Tá? Isso tem a ver com um movimento intermitente da respiração. Tá? Bom, o texto é concentrado num único instante, tem um único conflito, que é a perpetuação da vingança, mas isso é um detalhe. No entanto, o tempo, e aí está a modernidade do texto Juarez também, que é contemporâneo, ele não é nem cronológico, nem psicológico, é o tempo do texto. É o texto que dita. Então, além da cultura do Juarez, que nós já vimos o que é, ele vai, por exemplo, fazer uma alusão ao Hardin, como é que diz? Houdini. Quem é esse Hardin Houdini? Eu me lembro quando eu li a primeira vez, eu perguntei para o Juarez. Agora eu fui na enciclopédia olhar, não vou dizer agora que o meu tempo acabou, mas tem essa alusão a alguém que não é do cânone. Ela é uma curiosidade intelectual, que o Juarez gosta disso, como ele gosta de filme. Mas, sobretudo, ele mantém a alusão e o desenvolvimento dos sentimentos humanos. A humilhação, a impotência, a vingança, a raiva, o ressentimento, os limites físicos que uma doença impõe e o que é a morte. Então, a literatura serve para mostrar para nós, e Juarez mostra isso, o que nós somos, o que é o homem. Nós temos que ter a humildade que o Freud teve quando ele foi estudar os cânones, para ver o que é o homem. Porque é mais fácil encontrar no personagem acabado do que nos pacientes, do que nas pessoas, do que nos alunos, que nos dão só uma parte. Nós nos damos só uma parte. Tá? O que o leitor sente, eu pergunto a vocês, ao encerrar essa leitura. Eu vou terminar com uma pergunta. Que caminhos vocês percorrem ao terminar essa leitura? Obrigada. Juarez, obrigado, Cláudio, pela paciência dos meus minutos que eu excedi, Jussara, e todos vocês que me escutaram. Obrigada, Leia, por todo esse trabalho que ela teve, essa contribuição que ela está dando para o nosso debate aqui. Eu vou passar a palavra para o Cláudio e vamos depois escutar o Juarez novamente. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a Jussara, por terem me convidado para participar dessa atividade, que é uma situação muito honrosa e que é um prazer estar aqui com o Juarez, com a Leia, com a Jussara, com todos vocês. E é particularmente um prazer porque nós estamos iniciando as comemorações dos 50 anos da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, com um tema que sempre foi caro a muitos dos seus membros, desde um dos seus fundadores,
que é o precursor do Juarez, que é o Ciro Martins, que foi um dos fundadores e que foi um dos nossos colegas também escritor. Então, logo que eu cheguei, encontrei aqui o Favalli, que me disse: tua tarefa não vai ser fácil. Bom Colorado já me deu uma rápida prévia do que ia acontecer. Ele tinha razão, mas não é uma tarefa fácil, porque não é a minha atividade discutir criticamente um texto literário, mas de qualquer maneira, o primeiro problema que me parece presente aqui é o seguinte: nós falamos de um escritor como uma pessoa alheia a nós. Por exemplo, podemos falar do Borges, podemos falar do Rubem Fonseca, podemos e deveríamos falar cada vez mais do Philip Roth. Vamos brevemente ter um livro aqui sobre os escritores do século XXI, que a Leia está organizando com outros expoentes do ramo. Mas quando nós temos que falar sobre um escritor que é nosso amigo de décadas, já nem sei de quantas décadas, cria-se um problema, porque nós não vamos poder nos abster de toda essa relação afetiva que se desenvolveu por mais variados caminhos ao longo das décadas. Então, eu penso que uma das coisas que nós vamos ter que fazer é tentar esquecer que foi o Juarez que escreveu A Respiração de Menard e tentar pensar no texto literário para ver o que acontece. E vários analistas tentaram discutir essa questão da criatividade artística, literária, assim por diante. Por exemplo, num determinado momento, quando Freud estava estudando Dostoiévski, o parricídio, ele disse que o Dostoiévski é 4 coisas: é um artista criador, um neurótico, um moralista e um pecador. Mas ele pode falar dos 3 últimos. Aí ele diz a seguinte frase: diante da problemática do artista criador, a psicanálise, ai de nós, tem de depor as armas. Ou seja, ela não pode se animar a ficar dando palpites. Mas o Freud nunca desistiu de tentar entender a relação, por exemplo, do Leonardo com toda a sua obra. Tem coisas preciosas no estudo sobre o Leonardo, principalmente aquela ideia de que é preciso primeiro entender. Nada pode ser apreciado sem que antes se consiga entender o significado consciente. E é uma ideia altamente discutível, mas de qualquer maneira ele diz que o Leonardo pensava assim, e eu penso que ele também pensava assim. Várias pessoas me escreveram sobre isso, mas já que eu falei no Ciro Martins, eu vou citar algumas coisas que o Ciro disse, porque ele várias vezes escreveu sobre esse assunto, e eu acho que também é uma ocasião de celebrar os nossos fundadores. E se há uma coisa em que o Ciro merece ser citado, é exatamente pelo trabalho que ele fez de interface com a cultura. Segundo ele, uma coisa essencial é a liberdade de pensar, daí se origina a criatividade. E ele diz o seguinte: é uma faculdade criadora, é uma espécie de disposição operante, elo superior de uma constelação de processos psicológicos atuantes tanto no pensamento científico quanto na criação artística. E ele destaca o nível pré-consciente. Afirma-se a criatividade que se relaciona com a aptidão para o exercício o mais espontaneamente possível das funções pré-conscientes por meio do fluxo de associações livres. Fantasia inconsciente, imaginação, função simbólica se harmonizam numa coexistência de sentidos, incitam o psiquismo a elaborar ideias, configurar imagens, construir obras. Faz sentido? Bom, estamos com a professora de literatura aqui, amiga do Ciro. Uma outra ideia dele é que o ato da criação requer uma certa atitude ingênua, que é a dimensão poética do espírito. E essa atitude de permeabilidade às vozes que comandam a vida interior põe o artista em presença do outro si mesmo.
assim como a Associação Livre do Paciente Atenção Flutuante do Analista. E a outra coisa interessante é que ele se refere que há uma tentativa de reparar o destruído, restaurar objetos atacados, recompor o ego danificado pela autoagressão e a culpa persecutória, reconciliando assim as instâncias psíquicas. E a arte surge na plenitude de sua função expressiva e catártica como um objeto bom. São ideias interessantes que de alguma maneira nos ajudam a pensar a função da arte, a função das várias expressões artísticas. Mas um outro autor que estudou esse assunto foi o André Green, que num texto muito importante, que sempre me impressiona muito, é a questão do que faz um analista quando lê um texto. E ele diz que o analista, na verdade, não lê o texto, ele ouve, ele escuta, e ele tenta transformar a cadeia associativa, como quem ouve uma associação, como quem ouve um sonho, em algum sentido. E ele tenta realizar uma transformação conforme as modalidades específicas. Ou seja, há um problema aqui muito interessante. Nós temos um texto, A Respiração de Menard, que pode ser lido ou visto como um sonho, pode ser lido ou visto como uma associação livre, mas não pode ser interpretado. Lamentavelmente, a má notícia é que ele não pode ser interpretado porque não tem as associações livres do sonhador Juarez Cruz. Não se sabe por que ele escreveu, quando ele escreveu, que fantasias inconscientes ele tinha, quem que ele queria matar, quem que ele queria morrer. Nem se sabe se é ele, se é a avó, se é o pai, se é o tio. Tudo isso são elucubrações teóricas que na verdade não servem para nada. Porque aqui nós temos um outro problema, que o Amos Oz, aquele escritor israelense, num determinado momento de profunda indignação, diz assim: cada vez que me perguntam se as coisas que eu escrevo são autobiográficas, eu tenho vontade de matar, porque é óbvio que são e é óbvio que não são. Todo mundo escreve coisas que têm a ver com a sua experiência, mas tem a transformação através da linguagem literária. Então, o que o André Green diz é que escrever significa, em primeiro lugar, transformar a fantasia inconsciente num texto escrito, ou transformar algo proveniente do corpo desejante numa atividade de ligação formada dos caracteres da linguagem. Então, o que tem que fazer o leitor? Já que ele não tem as associações livres, só lhe resta uma alternativa. Ele é o próprio sujeito da experiência literária. O texto serve como um estímulo para um leitor se apropriar dele e transformá-lo em algo que tem tudo a ver consigo mesmo e com a sua subjetividade. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Quanto tempo eu tenho? Como mais comprido que o teu? É impressionante. Já começamos aquilo. Eu ainda tenho 10 minutos, ela já disse que está mais comprido. Agora eu vou falar 15. Eu comecei então a ler esse texto aqui e a reler, e comecei a deixar que saíssem associações livres. E além da questão do Menard, eu fiquei muito intrigado com esse nome francês, que eu acho que pode estar relacionado com Pierre Menard, mas pode não estar. E eu comecei a fazer algumas associações. Menard, Claude Bernard, Renard, Nerd, Merde, Merdnard, merda, e assim sucessivamente. Várias coisas francesas que podem vir à tona nisso. À medida que eu vou lendo o texto, eu começo a sentir o tom absolutamente pedagógico e científico e de profundo desprezo com que ele é escrito. Nós temos uma pessoa que está usando várias vezes uma palavra: é educativo o teu terreno. E ela dá uma aula. Ela dá uma aula, inclusive,
com detalhes extraordinários. Por exemplo, o fino colchão de ar entre a água e a camada de gelo que cobre a superfície dos lagos e rios congelados. Ela diz, por exemplo, que o cidadão foi professor de fisiologia, mas ela dá algumas lições de fisiologia, com uma propriedade que realmente deve lembrar o falecido Peri Riete Correia, que foi nosso professor no século retrasado. E aí, de repente, chega o Houdini, Harry Houdini. Naturalmente, alguns dos presentes se lembram do Harry Houdini, que era um mágico e um ilusionista. Inclusive, eu dei uma entrada na internet e recomendo, que tem um filmezinho que dá para ver. Ele é amarrado, dura 1 minuto e poucos segundos. Ele é totalmente amarrado e se liberta rapidamente. E ele tinha uma outra coisa que ele fazia. Ele era colocado dentro de um tonel, botaram no fundo d'água, totalmente amarrado, e não se sabe como o cara conseguia se soltar e escapar. Então, é uma figura realmente que não sei de onde que surgiu isso na cabeça do autor. Não, mas eu acho que ele quer aqui dizer o seguinte: é uma coisa de profunda dificuldade respiratória. Porque se a gente lê esse conto mais de uma vez, esse conto é dispneico. Ele vai provocando falta de ar e vai provocando mal-estar, e depois tem umas outras coisas aqui que aparece, por exemplo, a sutileza dos cristais de Murano, que naturalmente todo mundo sabe que é uma ilha, enfim, perto de Veneza, e que os caras sopram no vidro e fazem aqueles cristais e tal. E a ironia do cristal de Murano estar colocado lado a lado com os tubos, os frascos de soro e assim por diante. Bom, a coisa vai evoluindo e tal, e no final tem uma coisa importante. Veja só, até eu estou perseguido pela Jussara. Não é só tu, Léia. Eu pensei que era um negócio para os da casa, elas iam dar uma colher de chá, mas... Então eu vou ler o que eu escrevi em 5 minutos. Eu fiz um pequeno exercício literário que está assim: quem é Menard? Quem é Helena? Ao ler o conto, me coloco na pele do Menard e escuto a fala de Helena com crescente medo e pavor, buscando desesperadamente migalhas de oxigênio, como já vi algumas pessoas fazendo, e sentindo a sufocação, o medo, a inutilidade da luta, e afinal decido desistir da luta, como o único gesto possível de resposta à crueldade de Helena. Não lhe darei este último prazer vingativo e cruel. Serei de fato um desmancha-prazer. Não lutarei mais nada. Em seguida me coloco na pele da Helena e adoto um tom pedagógico, científico, irônico, superior. Afinal, vivo neste momento meu grande momento de vingança. Eu agora tenho poder sobre Menard. Ele é a cobaia num cubo de vidro. Ele está à minha mercê. Eu lhe despejo na cara toda a amargura que me causou. Faço-o sentir a sufocação que me impôs. Me vingo conforme a clássica fórmula: a vingança é um prato que se serve frio. Não há espaço para a compaixão nem para o perdão. Apenas a execução de um plano longamente esperado. Eu me separo de Menard. Eu o separo da vida. Eu sou os homens mascarados decidindo destinos lá em Murano. Eu me condeno para sempre a viver presa a esse Menard amado, odiado, que passará a habitar minha mente na forma desse pobre e ridículo ser excedido em carnes frouxas. Mas agora eu estou deitado nesse hospital, enleado em tubos, imaginando o aroma inesquecível do perfume francês de Helena, e travo com ela em minha mente este último diálogo, enquanto me sinto amarrado dentro de uma cápsula no fundo do mar. Sou Harry Houdini e sei que não vou conseguir desamarrar essas cordas que me atam
que levei esse soco na barriga, que acabou causando, aliás, a peritonite que matou Houdini, que essa última conversa não é o acerto de contas que eu gostaria de ter, mas que é o balanço deste menar Helena que foi feito há muitos anos por Deus, de barro escolhido e premiado com uma gota de esperma, que percorreu inúmeros caminhos e enfrentou incontáveis momentos de inspiração e expiração, inspiração e expiração, que não foi grato pelo que recebeu e ao mesmo tempo fez inúmeras coisas, cristais de Murano, veneno, amor, ódio, cobaias, frascos, e que afinal percebe, Gilberto Gilmente, que se trata de uma longa estrada que afinal vai dar no nada. E com isso eu homenageio o Jorge. Só falta ele assinar agora autógrafos do novo literato. Vou passar a palavra ao Juarez para ouvir agora os teus comentários. Tá, não, brevemente, então, para a gente ter uma oportunidade, né, de conversar com a plateia. Bom, em primeiro lugar, o que a Leia e o Cláudio disseram excede, né, em muito ao que eu, pelo menos conscientemente, pensei ao fazer esse conto. Então, os comentários deles, né, enriquecem muito, né, e eu fiquei, né, eu falei em curiosidade, eu fui premiado, né, ao ouvir esses comentários. O que eu consigo reconhecer nesse conto, assim, são duas correntes. Tem uma corrente mais afetiva e uma corrente mais intelectual. Tá? Essa coisa da falta de ar sempre me preocupou. É uma coisa assim que eu tinha uns 14 anos quando assisti esse filme, o Tony Curtis e a mulher dele, que era o Gene, né? E o Gene era preso numa cápsula, mergulhado num lago gelado. Ele conseguia se libertar, mas ele não encontrava o caminho de volta e ele fica respirando. Eu assisti esse filme 3 vezes, né? Impressionado com essa coisa. Ele era um escapista, o Gene, né? Então essa coisa da falta de ar, essa cena me ficou desde os 14 anos, quando eu vi esse filme várias vezes. Depois, e o Cláudio lembrou, na aula de fisiologia, eu tinha então 19 anos, na aula de fisiologia, o professor de fisiologia, para provar que no vácuo a gente morre, coloca uma cobaia, essa cena eu também, e ele vai retirando o ar enquanto nos dava aula. E eu me dei conta, é óbvio que essa cobaia vai morrer, né? E a cobaiazinha tentava respirar ali no vértice do cubo e acaba morrendo, e eu saí da aula. Eu saí da aula porque eu não suportei essa coisa, né, da falta de ar. Então, assim, essa coisa, o medo de morrer de qualquer jeito, menos com falta de ar. Então, isso é algo assim que me preocupa. Bom, esse é o vértice mais afetivo, vamos dizer assim, desse conto, em que eu chego a conscientizar. A coisa mais intelectualizada do conto é o Menar, né? Esse nome, Menar, foi dado de propósito em função exatamente desse conto do Borges. Porque o conto do Borges é assim, né? Um camarada, 3 séculos depois, reescreve o Quixote, e aí a gente vai ler e é exatamente igual ao Quixote escrito pelo Cervantes. São as mesmas palavras. Mas o que esse autor quer dizer é o seguinte, que as mesmas palavras ditas 3 séculos depois, numa outra época, para outro público, não são mais as mesmas palavras. E eu faço isso 2 vezes no conto, né? O Menar pensa, né? Eu estou enliado em tubos, fungando o que eu posso da atmosfera do quarto, confundindo e tal, e aí chega a Helena e diz assim, excedido em carnes frouxas, a mulher dele repete a mesma frase que ele pensou, só que a mesma frase, dita por 2 pessoas distintas e com intenções distintas, é outra frase, né? A mesma coisa que o Menar do Quixote. E a outra vez é aquela do barro escolhido, na segunda vez, né? Quando ele pensa que adiantou ter sido feito de barro escolhido e tal, uma gota de esperma, e adiantou alguma coisa ter sido feito de barro escolhido. Quer dizer assim, uma personagem carregada de um ânimo, um ímpeto de vingança, fala a mesma frase, que não é mais a mesma frase, que é dita por outro personagem no outro contexto. Então, a respiração de Menar, esse nome Menar foi escolhido como homenagem ao conto do Borges.
É isso que eu me dou conta, tá? E aí eu agora deixo para a gente continuar dialogando assim, sobre o conto. Mas muito obrigado para vocês. Obrigado, Juarez. Olha, eu estou achando bárbaro isso aqui, porque realmente é um privilégio que todos nós estamos tendo aqui de poder ouvir os comentários e depois ouvir essa complementação do Juarez. É bárbaro isso, porque a gente está vendo as raízes da criação, né? E eu achei muito interessante. Mas a palavra está aberta ao público, já temos inscritos aqui, a Viviane, ali atrás, a Vale. Bom, eu já fazia tempo que eu não vinha no Café Literário, porque a gente não consegue dar conta de todas as atividades que tem, mas é uma satisfação, é tão bom quando a gente consegue, né, ter esse contato e poder fazer esse tipo de discussão fora da matéria que a gente está sempre mergulhado. Mas eu acho que a Léia e o Cláudio trouxeram duas perspectivas, uma análise do texto, que é o objeto do teu estudo, e o Cláudio trouxe a parte do leitor. É como se a gente sempre lesse, e é bom que a gente possa ler primeiro só para ver o que a gente sente. Ver como é que cada um vai sentir o texto, e a Léia depois faz uma análise que nós não temos condições, né? Que não é o nosso métier. Mas o que eu queria trazer, porque um assunto que é muito caro para nós analistas, que é o que tu trouxe agora, de que as mesmas palavras, dependendo do contexto, têm um sentido completamente diferente. E a gente trabalha com isso todo o tempo. Com o som, com a maneira, com aquilo que vai além da palavra e do significado da palavra em si. É com isso que a gente trabalha todo o tempo, né? Então, isso me parece essa riqueza do que a palavra traz e do que a gente metacomunica com como a gente junta e o clima que vai trazendo. Eu li para mim, o conto me lembrou o Edgar Allan Poe, pela sensação claustrofóbica, que eu acho que essa do ar que foi. A frieza e a sensação, a gente vai ficando realmente agoniado. Mas é mais para trazer essa questão da linguagem e da arte de poder juntar as palavras para transmitir muito mais do que uma história, porque como tu trouxeste, a história é uma história simples de vingança. E a outra questão que eu também acho que é muito dos tempos agora é o acaso, porque o homem foi pedir a separação 2 dias antes do derrame. Se ele tivesse deixado para pedir, não teria acontecido. A sensação do acaso na vida, né, a todo momento. Mas é isso. Favale, quer falar? Favale ali. Ótimo mesmo. Uma mesa tão bem composta, né? Nós estamos aprendendo muitas coisas. E a respeito de aprender, eu estou cada vez mais convencido que nós, psicanalistas, temos muito a aprender com os escritores. Cada vez mais. Houve uma época que a gente pretendia interpretar os textos literários, mas felizmente nós mudamos um pouco a orientação. Em vez de nós interpretarmos os textos literários, nós estamos aprendendo, né, com os textos literários. E eu acho que esse é um texto que nos ensina a respeito de um conflito que a psicanálise tenta resolver, mas eu acho que não conseguiu até hoje, que é o conflito do amor e ódio. E a pergunta que eu fiquei, que eu acho que não tem resposta, mas que o texto coloca de uma maneira muito bonita, afinal de contas, Helena odiava ou adorava o Menor? Porque só mesmo uma paixão muito intensa pode promover uma vingança tão cruel, né? Eu acho que esse é um aspecto que o conto coloca de uma maneira muito boa. O amor e o ódio presentes nessa dupla, né? E que não se resolve. Afinal, o que predomina aí? É isso. E quanto ao Udine, eu só queria acrescentar uma coisa, o Juarez sabe disso. O Udine era um claustrofóbico. Uma vez prenderam ele numa brincadeira, numa cabine telefônica. Uns amigos fizeram isso, ele quebrou a cabine telefônica toda, de desespero. E é bem evidente que ele precisava ter o controle sobre a situação do claustro. E ele fazia isso através dessa habilidade de se desvencilhar. E um dos autores que ele mais venerava era Edgar Allan Poe, que era um autor que falava do claustro o tempo todo.
Vou passar a palavra. Mais uma pergunta, depois a gente passa aqui para... Também tem um rapaz, tá? O quarto. Bom, eu queria colocar uma coisa que para mim chamou bastante atenção e achei interessante. Acho que eu estou certa no que eu vou dizer, enfim. Pai, o que me chamou a atenção é que esse teu conto, ele é que nem um bom vinho que demora anos até ficar maduro para poder ser saboreado e apreciado. Pelo que eu entendi, então, o teu conto, tu começou a escrever ele há 55 anos, quando tu tinha 14 anos. Né? Tu tiveste essa primeira sensação de pavor. E ao contrário do que o Favalli colocou, até pegando esse gancho, só mesmo uma paixão tão intensa é capaz de causar a demonstração de ódio, né, e de favor que ela fez ele sentir. Eu acho que é só mesmo um ódio e um pavor tão intenso é capaz de causar esse conto dessa maneira tão apaixonante como tu colocou, que a gente hoje está aqui admirando. Então a minha pergunta para ti é, quando tu tinha 14 anos, para te salvar desse pavor todo, tu pensou que um dia isso ia se reverter num texto tão admirável? Essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Tem mais um na plateia, que eu não sei o nome, que eu não conheço, pode se apresentar. Giancarlo. Queria falar com o professor Enoque. É Enoque mesmo o nome do senhor? Eu esqueci. Cláudio. Ai, desculpa. Queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, o Freud, ele ficou marcado na história muito por contar, assim, coisas de pecadores, como você falou, assim, história de Adão e Eva, outra. Por que ele não ficou marcado por contar sobre o relacionamento de Jesus com a Maria? Por que não ficou tão marcado essas declarações que ele fez? Muito obrigada. Eu acho que eu vou passar agora para a mesa, para as primeiras. Quem? Pena Cabreira. A última pergunta, antes de passar para a mesa, depois a gente passa de novo para a plateia. A minha pergunta para o Juarez é meramente literária, já que eu não sou do ramo. Juarez, eu queria que falasse um pouco sobre a voz da Helena, que é uma opção, né? Deve ter te confrontado, não sei se tu elaboraste isso antes ou tu enfrentou. Ele é tão bem fechado teu conto, que a impressão que dá é que tu escolheste antes tudo para poder desenvolver, que as coisas são todas bem encaixadas, bem construídas. A voz da Helena, ela não é uma voz, ela é uma voz literária, não é uma voz de uma mulher, exatamente, é uma voz de uma personagem a serviço de uma ideia. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a construção da voz da Helena. Muito obrigada, Juarez, eu acho que começa. Bom, Liz, assim, essa coisa de ter começado a escrever o conto aos 14 anos, né, é assim, ó, o Borges tem uma ideia que a gente às vezes sofre na vida, né, impactos, né, que ele chama de um impacto estético, que fica pedindo escrita. Uma maneira, às vezes, de resolver um sentimento que nos impactou de uma maneira, né, muito intensa, é de alguma forma escrevendo a respeito, ou fazendo música, né, ou esculpindo, ou pintando, né, a arte como uma maneira de expirar, né, algo que causou um impacto. Então, acho que é isso, né? Ele começou mesmo sem eu, né, me dar conta, mas, né, já foi uma cena que ficou. E isso que o Favalli conta, o Dini é uma figura central assim, nesse conto, porque o Dini era um escapista, né? E ele é interessante, o Dini, ele tem essa cena, né, de que ele quebrou uma cabine telefônica quando os amigos prenderam. Ele era um especialista em se livrar e ele tinha uma relação com a mãe extremamente de extrema dependência, né? E quando a mãe dele morreu, ele saiu desmascarando vários médiuns na Europa, porque ele tentava entrar em contato com o espírito da mãe. Aí os caras faziam aquelas coisas, aqueles truques de almas aparecendo, espíritos e tal, e ele, como conhecia vários desses truques mágicos, ele desmascarou vários médiuns nessa busca dele de entrar de novo em contato com a mãe dele. Ele era muito
né, muito fechado assim, nessa relação e passou a vida. Né? E é muito interessante isso porque ele ajudou muito, ele era muito amigo do Conan Doyle. E o Conan Doyle, quando perdeu o filho numa guerra, começou a procurar médiums para entrar em contato com o filho. Né? E gastou tudo que ele tinha ganho escrevendo Sherlock Holmes e outras obras, pagando médiums para que, né, que fizesse que ele pudesse falar de novo. E é interessante porque ele tinha um espírito muito lógico para escrever. O Sherlock Holmes é extremamente lógico nas deduções, mas ele estava entregue à magia. Né? E o Dini, que era um mágico, né, logicamente explicou para ele a mistificação por trás de todas aquelas coisas, né, que está tentando aplicar. Bom, e pena, a voz da Helena, o nome Helena é mítico, né? Eu tenho a Helena em vários contos, né, e me agrada muito essa ideia, né, a Helena de Troia. Né? Diziam assim, houve uma época na antiguidade que mediam a beleza de uma mulher tantas Helenas, né? Então assim, uma mulher capaz de botar no mar 10.000 navios é uma Helena, 1.000 navios é 1/10, né? 100 navios, então fazia um cálculo da beleza, a mulher, a partir de quantos navios uma mulher conseguiria botar no mar por causa dela, né? Bom, e essa figura, então eu imagino essa Helena, uma mulher muito linda, mas sufocada pelo Menard, né? E daí vem o nome, esse nome Helena atravessa assim, vários contos, e aí essa escolha, né, da voz e do nome. Tá? Não, eu só queria responder a tua pergunta. O Freud montou toda a sua teoria, além do conhecimento científico da época, ele se baseava principalmente na mitologia grega e também em algumas coisas da tradição, da história hebraica. Então, estas eram as referências, e a literatura da sua época, e a literatura universal. Então, por exemplo, ele usava Dostoiévski, Shakespeare e uma série de autores e até alguns filósofos que de vez em quando ele citava, não muito, mas era evidente que tinha influência sobre ele, de modo que por essa razão que a teoria dele foi construída usando esses personagens e não que perguntasse. O sexual fez com que ele tivesse sucesso? Se ele não falasse disso, ele não teria feito sucesso? Tem alguma coisa a ver com isso, mas toda a mitologia grega, por exemplo, é uma mitologia que está baseada na sexualidade, porque ela mostra que o que acontece entre os deuses. Todos os deuses estão permanentemente com todas as paixões humanas que hoje nós estamos vendo sob uma forma literária do século XXI, já estavam presentes em estado bruto nas relações entre os deuses, de forma que nós estamos hoje dando sequência a uma espécie de humanismo que passa as gerações. É isso. Eu gostaria de fazer um comentário, duas falas da doutora Viviane e do doutor Favalli, se eu posso lembrar bem, né? Houve uma alusão à questão da palavra, tá? Porque no momento que nós estamos num grupo com escritores e psicanalistas, a palavra é o nosso elo. E eu não estou dizendo a palavra escrita, mas a palavra respirada, a percepção das coisas. Eu não consigo pensar sem palavras. Tá? É um pouco difícil, tem gente que diz que dá para fazer. Bom, eu não consegui ainda até hoje pensar sem palavras. Mas tu não sonhas com imagens, essa imagem não tem um nome? Mas quando é que tu te lembra do sonho? Bom, a experiência que eu fiz com o sonho, Favalli, foi descrever várias noites, durante muito tempo, sonhos. E eu nunca consegui traduzir para a linguagem escrita a linguagem onírica, que está presente, porém, no poema. Então aí nós vamos falar de outra função da linguagem, porque nós estamos falando de funções da linguagem, que é uma função que se presta à literatura, é a função poética da linguagem. O Juarez, em muitos momentos, ele usa.
Onde é que está principalmente o uso da função poética da linguagem, que é a linguagem literária do Juarez? Na alta ironia que ele faz o tempo todo. Então aí eu gostaria de comentar a colocação do Favalli, que eu achei muito simpática, eu gostei muito também, porque ele disse assim, nós temos que aprender com os escritores. Eu aprendo muito com os escritores. Mas o que se aprende com os escritores? Não é a história que eles contam só. É o modo como eles nomeiam sentimentos que nós temos e que não tem nome. Porque quando eu não sei e não tenho palavras para nomear, eu crio, não a palavra, mas uma outra construção sintática, uma metáfora, que vai dar nome para aquilo que não tem. Então, esses sentimentos ambivalentes que estão aqui no texto do Juarez o tempo todo, isso é da vida. Eu acho que quanto mais ambivalência esse texto trouxer, mais contemporâneo no sentido de que nós hoje não dividimos mais o mundo de modo binário, em bons e maus, em certo e errado, em oral e em escrito, em fala de mulher e em fala de homem. Nós temos várias coisas que estão permeando a nossa literatura contemporânea, que estão no teu conto. Por exemplo, tá? A questão do movimento do respirar, que está no teu conto, é uma coisa muito contemporânea. A espiralação do teu conto, que leva para a morte, a queda no final, e o fato também, o Cláudio falou, citando o Ciro Martins, querido, né, generoso amigo nosso, que foi dos primeiros médicos que trabalhou como escritor e disse, eu sou escritor. Né? Porque o escritor foi durante muito tempo uma persona não tão grata, não ser os grandes escritores, ele era meio marginalizado. E o Ciro, com a sua presença como médico, ele conseguiu, aqui no Rio Grande do Sul pelo menos, representar, abrir portas para muitos escritores, né? Que hoje não, hoje são escritores, nós batalhamos pela profissionalização do escritor, né? E isso aí foi graças ao Ciro em grande parte, outros que vieram com o Ciro também, né? Mas o que eu queria dizer é que nós identificamos no texto sentimentos que nós não nomeamos. Quem lê Dostoiévski sente isso, quem lê Shakespeare sente isso, os cânones todos sentem. Os cânones são cânones por causa disso. Eles ficaram, atravessaram séculos e séculos e séculos, porque o homem tem sentimentos que são os mesmos. Vamos dizer que a roupagem, o episódio muda, mas o sentimento está ali. E essa ambivalência, nessa fala da Helena, ela não é uma ambivalência, essa vingança que está na fala da Helena, de alguém que muito amou, que muito odeia, esses sentimentos que se encostam, porque amor e ódio se encostam, são paixões, né? Ou são sentimentos desencadeados em relação ao outro, que envolvem não só gostar ou não gostar, que é muito precário, mas posse, domínio, intolerância, tolerância, aceitação, desprezo, raiva. Quem está casado há 500 anos, que nem eu sou, já passou por todas essas fases, mas algumas e vai passar ainda, né? Que fazem parte da vida, né? Toda relação humana é assim. Então eu acho que o Juarez foi extremamente feliz nessa criação, porque vocês viram como esse texto é curto. E quanta coisa coube nesse texto, que nós podemos continuar conversando sobre ele durante muito tempo, e ser relido, né? A tua filha, Lisiane, ela disse uma coisa fantástica. Pai, esse conto tu escreveste desde os 14 anos, né? E foi acrescentando frases nele. O escritor escreve para dentro, ele lê e escreve para dentro. A manifestação de escrever é um último momento, né, de um processo interno. Que uma vez eu perguntei para um psi, até a Vera Cardone presenciou isso, quando nós fizemos literatura comparada e psicanálise, e esse psi, que era o Newton Arone, me disse assim, a criação literária se dá numa anticâmara, ali dentro, entre a sanidade e a loucura. E aí, Fernando Pessoa, minha loucura, outros que a tomem com que nela ia. Sim, a loucura que é o homem mais do que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Muito obrigada. Cláudio, quer dar mais uma? Eu acho que está muito interessante essa conversa e realmente uma coisa vai puxando a outra, mas eu quando
escrevi isso aqui, uma das coisas que eu não cheguei a dizer é que uma das associações que eu fiz com esse conto foi aquele filme O Segredo dos Seus Olhos, no sentido de que esses dois personagens estão condenados a ficarem juntos. Então não adianta essa Helena matar esse Menard, porque ele vai ficar grudado nela exatamente como aquele sujeito que aprisionou o assassino da namorada, e os dois ficaram presos para o resto dos tempos, porque realmente essa relação de amor e ódio não termina. Então eu acho que o conto tem essa, realmente sem conhecer os meandros da criação literária propriamente dita, essa palavra Helena imediatamente faz lembrar da Helena de Troia. Essa explicação que tu deste é muito interessante, da quantidade de Helenas que é preciso para jogar um mar inteiro, né? Uma frota inteira. E é curioso como, de alguma maneira, dialogam nesse teu conto épocas, não só esse negócio do Menard e do Quixote, como algo assim, um flavor mitológico com algo contemporâneo dentro de um estilo do século XXI, como diz a Leia. Então, realmente, é possível associar uma série de coisas, e aí o que vai entrar é a subjetividade do leitor. É muito interessante, porque depois de um certo momento, essa deve ser uma coisa que tu deve ter experimentado, a pessoa entrega o seu livro ao público, e a partir daí ela não tem mais controle de nada. E eu acho que isso estimula a criatividade. Talvez sejam fontes de criatividade que não terminam jamais, porque novos leitores em novas épocas vão fazendo novas leituras e vão reagindo com as sensibilidades de cada época. Por isso é que realmente a relação da psicanálise com a literatura e a criação é um caminho praticamente infinito. Nós temos mais 5 minutos se alguém quiser fazer uma pergunta, senão depois eu estava pensando em chamar a presidente da sociedade para dizer algumas palavras sobre os 50 anos. Mais uma pergunta? Lá no meio. Oi. Bom, eu não sei se eu poderia dizer que é bem uma pergunta, mas eu gostaria de contribuir, principalmente porque eu acho que, em geral, um público, assim, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente mais jovens aqui em meio a um público mais velho, mais experiente, acaba podendo ter uma opinião, enfim, que possa vir a interessar. Então eu queria dizer por que eu acabei concluindo que eu acho esse texto atual, assim, nos meus 15 anos, o que eu relaciono. Eu pensei, por exemplo, se dissessem que ia acontecer um terremoto, tá, na Terra, e que todo mundo ia morrer, então as pessoas iam pensar, bom, que pena, né? Todo mundo vai morrer. Mas agora, se fosse eu não tô bem e eu vou morrer, eu ia ficar pensando, eu vou embora e a festa continua. Então, eu penso que, por exemplo, isso pode se refletir muito no Menard, né? Uma coisa assim de mais dolorosa, né? De uma ida, e na Helena de eu não sei, de tipo, é ele, não eu, ufa, uma estranha satisfação, né? Principalmente por causa da relação de cada um com a própria vida. E isso acalma, né, o próprio medo dela de morrer, eu acho. Que é uma coisa que todos têm, né? Que é o medo da morte. Então, tu ter essa estranha ligação, vendo que o outro vai morrer e não tu, acaba amenizando, né, esse teu próprio medo. Isso me lembrou que a Leia falou, que a vida é... O que é a vida senão um instante entre duas mortes?
E eu penso, o que é a vida se não uma estranha energia finita que se situa em nós e que acaba se apegando à existência, né? E que é como assim, como se o Menar tivesse então ali segurando na barrinha da vida e a Helena se aproveitando de que ele está sufocado já e está quase tremendo e não aguentando mais e vai lá e puxa ele até que ele se desapegue. Então isso talvez seja algo que a reconforte, né? E que eu acho que é uma procura que a gente tem, então, por amenizar esse medo dessa estranha morte. Muito obrigada pela tua contribuição. Não, eu só quero dizer assim o quanto eu saio gratificado com uma reunião dessas, né? Saber que um texto, né? Porque criar um texto é algo assim muito solitário, né? A partir de sentimentos, depois a escrita, e é todo um processo muito solitário, e poder agora ter essa oportunidade de compartilhar, né, com leitores, e ouvir agora esse depoimento. Achei muito lindo, muito obrigado. Então eu saio enriquecido assim dessa reunião e quero agradecer a todos vocês. Obrigada ao Juarez. Eu vou chamar a doutora Viviane para fazer um brinde em nome da Sociedade Psicanalítica. A Karina, que está aqui da Livraria Saraiva, veio também prestigiar. A Saraiva está nos oferecendo a champanhe, nós estamos oferecendo o serviço. Bom, pessoal, se ainda havia alguma dúvida sobre a função e a importância dessa atividade, eu acho que agora nós tivemos a prova definitiva aqui da gente poder estar reunidos. Claro que nós estamos reunidos, como a Leia disse, pela palavra. Eu acho que isso nós temos um ponto, mas pelos afetos que as palavras também transmitem. E acho que a gente poder estar aqui, várias idades, e tu poder ter sentido à vontade, abrir a boca, dizer o que tu está pensando, eu acho que só isso, né? Eu acho que isso conclui, não podia ter encerrado melhor a nossa mesa de hoje. Então, só para agradecer novamente, nós temos já anos junto com a Saraiva, isso aqui já é um espaço consagrado, já foi dito, e nós temos que reafirmar que realmente a postura da psicanálise hoje em dia é realmente de poder aprender, ouvir, fim de interpretação de textos e tentar entender o que os autores, por que disseram, o que tinha com a mãe ou com o pai do autor. Isso terminou. Então eu queria desejar que a gente possa não só continuar essa atividade, expandi-la cada vez mais. Em nome da Sociedade Psicanalítica, eu espero que a gente possa continuar se nutrindo de outras fontes, que isso aumenta a cada momento a nossa vitalidade. E o brinde é isso, a saúde, a vida, que também quer dizer ter que lidar com a morte. Saúde aqui para todos nós.